Uma ótima quinta-feira, meu povo! Estamos juntos mais um dia aqui no programa A Voz da População. É sempre um prazer estar com vocês. E hoje é dia 16 de março e eu espero que esteja tudo bem aí com você e toda a sua família. Vamos começar com muita informação. Ontem foi um dia especial que eu tomei posse como deputado estadual, né? Foi meu primeiro dia lá na Assembleia Legislativa. É isso mesmo. Bom, e começando aqui com o programa Voz da População, agora um flagrante na vida real. Policiais militares foram acionados para o atendimento de uma ocorrência, um incêndio em uma casa, como vocês podem ver aí nas imagens. Foi uma residência sendo consumida pelo fogo. E eles tiveram que entrar, olha só, pela janela ali, ó, abrindo, para tentar entrar, porque não estavam conseguindo entrar pela porta, e começaram a jogar água ali nas janelas, nas chamas. O detalhe é que nesse local tinha um garoto de 10 anos de idade, gente, né? Esse menino estava preso no imóvel. E aí os PMs, claro, desesperados para salvar a vida deles, tentando fazer de tudo ali, como a gente pode ver nas imagens, né? Os policiais militares chegaram primeiro que o Corpo de Bombeiros e começaram a agir, né? Foram 10 minutos ali de muito trabalho, e estavam com uma chave e tentaram, quer dizer, estavam sem a chave, né? Eles tentaram estourar o negócio ali, ó, pela janela, como você está vendo. Olha só o que eles estão fazendo ali, os policiais, tentando fazer, e às vezes não é a força, né? Às vezes é o detalhe ali que você tem que cortar a janela, como a gente está olhando ali. Né? O desespero desses policiais, imagina ali uma criança, né? E a polícia ali querendo fazer o possível para entrar. Mas esses agentes tiveram sangue frio, viu, para resgatar essa criança nas chamas, né? Porque as imagens mostram toda a ação ali que foi feita, ó, conseguiram entrar, olha só, é um vídeo emocionante, né? Ó, é emocionante de ver, eu fiquei emocionado de ver esse vídeo. Lógico que eu estou revendo ele aqui agora com vocês, mas é emocionante de ver a criança ali sendo pega, né, por esses heróis, porque são heróis. A polícia militar, ela serve, protege o povo, protege o nosso povo brasileiro, nossos paulistas. E eu falo que comigo na Assembleia Legislativa eu vou lutar para valorizar ainda mais a polícia. Eu estarei junto com o governador Tarcísio, secretário de Segurança Derrite, vocês podem ter certeza, porque o nosso programa fala do crime organizado e fala também das ações boas da polícia, né? Porque aqui é pau na bandidagem, a gente não vai bater palma para bandido não, a gente bate palma para a polícia. Agora quinta-feira é dia de Zap da População aqui no nosso programa, a participação... solta a vinheta, vamos soltar a vinheta antes? Solta a vinheta aí. Porque o povo reclama, a gente vai com os nossos repórteres atrás e também o povo manda aqui mensagem para a gente através do Zap da População. E a mensagem que chegou aqui foi do André Luiz, da cidade de Campinas. Ele mandou para a gente, ele mora na antiga rua 30, no bairro do Dique, na cidade de Campinas. E ele fala que está cheio de buracos. Vamos dar uma olhada? Segundo o André, já teve o carro quebrado, né, por passar nesses buracos. E o povo fica com prejuízo, com certeza. Quando a gente não tem um asfalto adequado, e é uma rua que tem um certo movimento, é muito difícil o motorista ver o buraco. E aí, com certeza, você acaba tendo um prejuízo. E no Brasil é assim, porque você paga um IPVA caro, você paga um IPTU caro também, porque o IPTU, você está na frente da rua, com a sua casa. E aí você paga o IPTU e você fica chateado, com certeza, de não estar com a rua asfaltada. Aí você paga o IPVA, que também é caro, que é do seu carro. E aí o poder público também não te dá uma situação boa
para você dirigir o seu carro, né? Mas a Prefeitura de Campinas comenta sobre esse problema, porque a gente entrou em contato com a Prefeitura. E a Secretaria de Serviços Públicos irá executar ainda nessa semana os reparos na via, através do nosso programa Voz da População, que entrou em contato. Então, os moradores podem acionar a Prefeitura e avisar dos pontos que necessitam de reparos ou serviços por meio do telefone 156, que a Prefeitura de Campinas está à disposição nesses tapa-buraco. Muito bom. Tomara que essa rua seja melhorada. Hoje é quinta. Vamos dar um prazo, acho que até a quinta-feira que vem, vamos ver se acontece isso mesmo? E aí a gente volta a falar desse assunto. Bom, seguimos com o Zap da População. E antes de mais reclamações no nosso programa, quero mostrar as fotos de quem está assistindo o programa Voz da População, Selfie da População. O pessoal tem tirado foto aí com a gente, olha só. Olha só. Olha só as selfies aí. Eu pedi aqui no programa passado, falei, ó, vamos colocar as selfies? Olha lá, olha que beleza. Você também que está assistindo o nosso programa, seja da cidade que você for, escreve aqui pra gente, manda um selfie pra gente. Você de Jaú, você de Campinas, você da cidade de Ribeirão Preto, você da cidade de Americana, Piracicaba, mande para nós aqui. É Zap da População, o telefone está aí na sua tela, o QR Code, que também a gente tem o QR Code aqui. O telefone é fácil, é rápido e você participa aqui com a gente. Bom, agora mais reclamações aqui no Zap da População. É a vez do Rafael, ele é de São João da Boa Vista. Como a gente recebe aqui de São João da Boa Vista? Eu sempre falo dessa cidade aqui no programa, né? Bacana, bacana. O pessoal é bem ativo aqui no programa. Bom, mandou um vídeo pra gente, né, da dificuldade que ele enfrenta aí todos os dias para pegar o ônibus. É isso mesmo? Que tem um ponto de ônibus lá no bairro Tereza Cristina. Solta aí. E aí eu acabei de mandar mensagem para você. Rua Arthur Ruga. Olha a condição desse ponto de ônibus, meu amigo. É para acabar. Olha aqui. Tem condição de você ficar nesse ponto de ônibus? Você ficaria aqui, no meio do mato? Tem condição, nessa noite, no meio do mato, você ficar? Olha a condição do ponto de ônibus. Olha a condição do ponto de ônibus. Eu não fico aqui, no meio do mato. Olha, é brincadeira, né? Imagina você pôr... Pode falar aqui no programa? Pode. Se você puser a sua bunda nesse ponto de ônibus, para você sentar, com certeza você vai ser picado por uma formigas, ou por um escorpião, ou por uma cobra, ou por alguém, não sei. Porque, pelo amor de Deus, olha a situação desse negócio aí. Isso daí fica em São João da Boa Vista, meu Deus do céu, prefeito, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, ó, o melhor aí é o seguinte, pega uma marreta e quebra esse ponto de ônibus. Quebra esse ponto de ônibus pro prefeito não passar papelão aí, né? Porque é um absurdo deixar um negócio desse velho no meio desse matagal. Fica feio, né? É como eu falei, você traz o que ali? Dengue, escorpião, você traz as crianças, de repente, tá ali com a mãe e fala, mãe, eu quero sentar um pouco. É preferível sentar do outro lado da calçada na guia, do que você ficar ali, é perigoso, né? E aí o que eu falo, quanto que deve custar para pegar uma máquina, sentar nela e ligar aquele troço lá, que eu já vi algumas pessoas fazendo isso, e cortando esse mato? Quanto que deve custar? Eu tenho certeza que vai. Vamos falar que custa R$2.000. 1 hora a roçadeira, o cara fazendo isso daí. O prefeito já elimina parte do problema. Aí se pegar uma lata de tinta, se pegar alguém para fazer um serviço e passar ali você já resolve outro problema, só dá uma pintadinha ali.
É coisa simples, gente, meu Deus do céu. Eu não entendo como a situação fica assim. Eu não entendo. Não sei se é falta de boa vontade, não sei se o prefeito sabe, mas são coisas simples que acabam atrapalhando a vida de um monte de gente, né? E nós entramos em contato com a Prefeitura de São João da Boa Vista. E imagina só, eles não responderam para a gente. Mas, prefeito de São João da Boa Vista, fique à vontade, se o senhor estiver vendo, ou se a Prefeitura estiver vendo, se alguém estiver vendo, de comentar aqui no nosso programa, né, de fazer alguma manutenção nesse ponto de ônibus, porque não pode ser, isso daí não pode continuar assim, né? Bom, agora você que está, o que você está achando no nosso programa A Voz da População? A gente tem contribuído para você, para a sociedade? É porque a gente quer isso, contribuir com a sociedade com o programa. É 11 967 83 6666. 11 967 83 6666. É 6666. Tem gente que não gosta muito do 6, né? Mas quando eu fui lá comprar o número, os caras falaram, tem um monte de 6 aqui. Eu falei, é fácil esse número. Tá fácil aí para vocês? Vamos lá, eu quero saber agora, vamos falar agora de um alerta, né? Número de casos de dengue cresceu 400% em um mês na cidade de Campinas. Olha só. E a gente acabou de mostrar essas imagens de uma cidade e São João da Boa Vista com Matagal Alto. Né? Em 6 de fevereiro, eram 61 casos. E em 6 de março, foi para 274 casos confirmados de dengue. E o detalhe é que Campinas tem 1.000 notificações aguardando o resultado para a dengue, para ver se é ou não é. Assim, se as confirmações forem parte dessas 1.000, aí o negócio pode ser ainda muito pior, né, do que a gente está pensando. Né? E a prefeitura, as áreas com mais casos confirmados até o momento são a área norte e a área leste da cidade. E já tem aumentado na procura nas unidades de saúde, de pronto atendimento. Então fica um alerta à população. Fica um alerta à população de estarem espertas, porque agora é um momento do quê? Muita chuva. Então, às vezes, a pessoa ela tem a casinha dela, choveu bastante, ficou uma aguinha ali e ela não se tocou naquilo. E aí começa a vir o bichinho. E tem um outro detalhe também. Vizinhos ao lado, denuncie para a prefeitura. É importante. Sabe, às vezes tem um terreno abandonado ali, na casa do lado do cara. Coitado dele, você está lá, a tua casa está tudo bonitinha, tem um cidadão que tem um terreno do lado da tua casa e o cara não limpa o terreno. É brincadeira. Aí denuncia para a vigilância sanitária e também para a prefeitura. O que eu acho que até poderia ter uma lei, isso daí é importante, do terreno, ó, a pessoa vai lá, está na casa dela, vê se vocês concordam comigo, você que está me assistindo, a pessoa está lá na casa dela, a casa dela está tudo limpinha, aí o vizinho, que tem um terreno baldio ali, que é dele, ele deixou o terreno abandonado, e aí veio um bichinho da casa desse terreno e picou o cara que está com a casa dele limpa. Esse cara poderia responder ainda por algum processo, poderia responder por algo, porque é brincadeira, né? O cara vai lá, paga o IPTU, paga os impostos dele, a casa dele tá toda bonitinha, aí o vizinho do lado abandona o terreno dele. E aí, por causa do problema do vizinho, o cara é picado. Isso daí acontece, ó, tá até me coçando a perna aqui, não sei se é picado, hein? Eu vou dar um recadinho para vocês, a gente já continua aqui no programa, não saia daí! Agora um recado para você que sonha em sair do aluguel. Realize o sonho da casa própria com a nova fase do residencial Nova Suíça. São gardens e up houses com vaga, ampla área de lazer e um condomínio fechado. E o melhor, com condições especiais. Parcelas
a partir de R$ 509 e desconto até de R$ 58.500. Ligue agora e cadastre-se já. 19 3052 4958 ou acesse paquembu.com/Nova Suíça sem o cedilha. E o número 6. É isso mesmo, está aí na sua tela, está aparecendo, fica fácil, né? Esse empreendimento fica em Piracicaba. Vou repetir o telefone, 19 3052 4958. Visite a loja da Paquembu, na Avenida Rui Barbosa, 546, Vila Resende. Realização Paquembu, transformando gerações. Vai lá. E olha, mais uma vez falando de pensão alimentícia aqui no programa Voz da População, esse tema é muito polêmico, né? A gente falar e é muito legal para você tirar as suas dúvidas. A gente recebe o advogado Nelson Adriano de Freitas. Ele é especialista nesse assunto. Então a gente começa com uma pergunta aqui, onde outras pessoas têm muitas dúvidas também. Bom, quem manda essa pergunta é a Wagner, da cidade de Sumaré. Ela fala, a Wagner, que o filho dela, que é pai, né? O nome dele é Paulo. Ela fala que o filho dela paga a pensão de R$ 500 para 2 crianças, né? 2 netos dela, da Wagner. E recentemente o filho dela, que é o Paulo, teve outra criança com outra mulher. E o filho dela, o Paulo, quer dar apenas R$ 250 para cada criança. Ou seja, ele tinha 2 crianças com uma mulher. E ele pagava R$ 250 pagava R$ 500 para essa mulher, para essa ex-mulher. Agora ele teve mais um filho com uma outra mulher. Ele quer dar R$ 250 para cada criança. Essa é a dúvida dele. Deu para entender? Vamos lá. Qual que é a resposta, doutor? Fala para a gente. Paulo, a pergunta é muito interessante, mas veja só, quem decide essa situação não é o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, muito menos quem recebe. É o juiz, num determinado processo judicial, que determinou quanto deve se pagar. Se quem paga, se o pai desta família constituiu uma nova família, isso não significa que ele ficou isento do pagamento da primeira família. Ele tem, o pagador, né, da pensão alimentícia, que é o pai, ele tem que justificar em juízo que ele constituiu outra família e que ele terá dificuldades de promover o pagamento desse valor. E aí é o juiz quem decidirá se ele vai pagar menos ou não, se vai pagar 50% ou não, ou se vai continuar pagando o mesmo valor, sim, para a primeira família e um determinado valor para a segunda família. Então, quem decide isto, nessa hipótese, é um juízo. Tá? É o juízo que fixou o pagamento de pensão alimentícia e não quem recebe ou quem paga a pensão alimentícia. Bom, a Lourdes agora de Botucatu. Meu esposo é deficiente físico e gasta muito com remédios. Ele pode parar de pagar pensão para a filha adulta? Uma pergunta muito boa. Fala aí pra gente, doutor. É mais uma pergunta também interessante, mas que deve ser direcionada ao judiciário. Poder pagar ou poder parar de pagar é algo que será sempre decidido pelo juízo. Quem tem obrigação de pagamento, quem assumiu a obrigação de pagamento de pensão alimentícia, é decorrente de alguma determinação judicial. Claro que em algumas hipóteses o pai se compromete a pagar, ou a mãe se compromete a pagar, e paga essa pensão alimentícia independente de uma determinação judicial. Se é isto, se já tem um consenso entre pai e mãe do quanto se paga para o alimentado, eles podem novamente conversar e reavaliar essa questão, considerando que o pai não tem mais condições de exercer o trabalho. Agora, se há uma determinação do juízo, isto já foi para o judiciário, há uma determinação de juízo para pagamento, precisa obrigatoriamente justificar o juízo, a razão pela qual ele não consegue mais promover o pagamento. Então, são hipóteses totalmente distintas e devem ser encaminhadas conforme a situação já estabelecida em cada uma delas. Olha, a Deise da cidade do Guarujá, ela faz a pergunta seguinte: se o pai mora em outro estado, como a mãe deve fazer para pedir essa pensão?
Muito interessante a pergunta da Daisy. Na verdade, ela deve, em primeiro lugar, deve resolver isso numa conversa amigável com ele. Se não for possível, ela vai ter que recorrer ao juízo para a solução dessa questão. E competente é sempre o juízo onde reside a pessoa que vai receber a pensão alimentícia. Então, se o filho reside em determinada cidade, procure o judiciário daquela cidade onde ele reside. E lá vai promover a ação judicial, então, necessária, né? Vai procurar um advogado, evidentemente, para que o advogado possa instruí-la e representá-la naquele juízo a fim de cobrar. Pouco importa se ele mora em outra cidade, outro estado, né? Ele vai, sim, o judiciário vai determinar e vai citá-lo, vai buscá-lo onde ele estiver para responder a esta ação judicial. Alex, da cidade Patrocínio Paulista, pergunta o seguinte: a guarda da minha filha ficou com a ex-sogra dele. Neste caso, ele quer saber se só ele tem que pagar a pensão ou se a mãe também tem que pagar, né? Porque o filho não está nem com o pai e nem com a mãe. Qual é a resposta, doutor? A pergunta do Alex merece algumas considerações. Por quê? Se quem assumiu a guarda, nós precisamos entender por que essa pessoa assumiu a guarda. Assumir guarda significa assumir também as obrigações. Então, precisamos entender um pouco melhor a razão pela qual uma terceira pessoa, e não o pai e a mãe, é que assumiu a guarda. Porque quem assume a guarda é que tem a obrigação de promover o pagamento, de promover o sustento dessa pessoa. E, por algum motivo, ele ainda está se sentindo obrigado ao pagamento dessa pensão alimentícia. Então, nós precisamos entender melhor, é importante que ele constitua um advogado, que veja o processo, que conheça o processo de guarda, entenda efetivamente o que está acontecendo com ele, se ele paga a pensão alimentícia e a que título que ele paga essa pensão alimentícia, e veja se a esposa também, se a mãe tem condições de promover o pagamento de pensão alimentícia para resolver. Mas, em primeiro lugar, precisa ser analisada a razão desta guarda, por que foi instituído esta guarda para uma terceira pessoa. Doutor Nelson Adriano de Freitas, quero desejar para você uma boa sexta-feira, um bom final de semana e agradecer a sua participação aqui no programa Voz da População. Até uma próxima. Como eu disse, é uma honra participar aqui com vocês, eu que agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição de vocês, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um recadinho para vocês, a gente já continua aqui no programa, não saia daí. Gente, já começou março e olha, 2023 começou com tudo. Esse é um mês muito especial para as mulheres, afinal, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O sorriso alegra e contagia, né? E empodera as nossas mulheres. E olha, de sorriso, a Vamos Sorrir entende. E mês de março é o mês das mulheres na Vamos Sorrir. Aproveite, hein? Que ainda, se você não começou a cuidar aí da sua saúde bucal, você pode ir atrás da melhor versão, né? E a hora é agora, com as clínicas espalhadas pelo Brasil, né? Por todo o Brasil, a Vamos Sorrir oferece tratamentos modernos com profissionais especializados e uma estrutura de exames completas, tudo para facilitar a vida daquela pessoa que é mais ocupada, né, que tem a vida atarefada e está preocupada com a saúde, com a beleza. A mulherada pode aproveitar. Mês de março é mês das mulheres na Vamos Sorrir. Agende hoje mesmo a sua avaliação no site www.vamossorrir.com.br. Acessando o QR Code que você vê aí na sua tela, você já vai direto para o WhatsApp, né, se você acessar com a sua foto. É 11 o telefone 97538-3192, 11 97538-3192. Aí você tira suas dúvidas lá na Vamos Sorrir. Vamos Sorrir é sorriso completo. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, hein? Não saia daí. Estamos de volta no programa A Voz da População e eu estou aqui na Assembleia Legislativa, direto do meu gabinete. E foi um dia muito importante, porque tomar posse na Assembleia Legislativa como deputado estadual foi um grande sonho e hoje realizado.
Então eu vou poder representar todo o estado de São Paulo, vou poder lutar pelas leis que eu acredito, vou poder lutar pela liberdade, pela família, pela pátria, que são as bandeiras que eu levantei em toda a minha eleição. E principalmente, né, fiscalizar o estado de São Paulo. Eu, através do programa Voz da População, tenho a oportunidade de receber demandas de todos vocês. E essas demandas estão anotadas. E com elas a gente vai poder cobrar do poder público de uma maneira mais efetiva. Então eu espero que esse dia de hoje fique marcado como uma vitória e uma ajuda para você que me assiste todos os dias. É isso aí, agora de volta para o estúdio. O Giro Cidade desta quinta chega com as notícias da nossa região. Começamos com um caso em que uma bebê recém-nascida foi encontrada em um canavial na cidade de Piracicaba. A criança ainda estava com um cordão umbilical. Ela foi encontrada por moradores próximo a uma estrada no bairro Pau Queimado e foi encaminhada para o atendimento na UPA da Vila Cristina. A bebê passa bem e no momento está internada na Santa Casa. O Conselho Tutelar acompanha o caso. O Giro Cidade fica por aqui. Voltamos com Paulo Mansur. Então o programa hoje foi muito legal, muito gostoso. Eu espero aí que vocês tenham aí um bom finalzinho de semana, né? Que amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui no programa para toda a região de Ribeirão Preto, toda a região de Bauru e todo o nosso interior paulista e também litoral. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.